Olá, minha gente. Deus abençoe a vida de cada um que clicou nesse vídeo para acompanhar o que nós temos a dizer. Esse é o momento Palavra de Vida, que nós realizamos todas as quartas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Nós estamos com uma série muito profunda, muito especial, chamada O Mistério da Fé. Estamos trazendo a revelação de segredos milenares, para que você, ao conhecer não apenas o conceito, mas também os atributos, as características da fé que agrada a Deus, e praticando-a, você consiga mudar a sua vida, a sua família, a sua história, as suas escolhas, as suas decisões. Então esse é o propósito do Palavra de Vida e da nossa série hoje, a parte 6. Nós vamos falar sobre fanatismo, a escravidão da fé. Se você não me conhece, eu sou o Bispo Alexandre Iane, fundador da Igreja Real da Glória de Deus, juntamente com a pastora Andréia, minha esposa, pregador do Evangelho há mais de 30 anos. Já tivemos um ministério internacional. Durante 15 anos, nós levamos a palavra de Deus fora do Brasil e trouxemos toda a nossa experiência e aprendizado na nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus. E de profundos estudos teológicos, onde nós adquirimos o conhecimento, a sabedoria, para poder compartilhar com você um evangelho independente, um evangelho livre, um evangelho que realmente liberta. Nós vivemos tempos em que o evangelho tem sido contaminado pelo achismo. Então, cada pastor, ele tem uma visão própria do evangelho, cada líder religioso tem uma visão acerca das escrituras e eles transmitem a sua visão ao seu povo, à sua congregação. O que eu não acho correto, o que nos fez iniciar a Igreja Real da Glória de Deus, é exatamente essa ideia de que a palavra de Deus, ela não tem que ser interpretada. Ela já vem com a sua própria interpretação. Ela já vem com o seu próprio espírito. E ela é compreendida quando a pessoa tem o Espírito de Deus, quando ela anda com Deus, quando ela tem a mente de Deus. Então, ela entende perfeitamente a palavra de Deus. Mas quando isso não acontece, então ela tem um evangelho, como eu falei, contaminado. Então, o nosso propósito aqui, através dos nossos vídeos, do nosso ministério, é abrir os seus olhos. É trazer clareza para que você não seja cativado ou cativada, talvez isso já tenha acontecido, por líderes religiosos irresponsáveis, que pensam em si próprios, no seu próprio estômago, no seu próprio status social, mas se esquecem de trazer a palavra genuína que liberta as pessoas. Líderes religiosos que querem escravizar a fé, algo que nos foi dado por Deus para nos dar liberdade. E a fé de muitos acaba sendo escravizada pelo fanatismo. Então vamos lá. O que é o fanatismo? O fanatismo é uma fé cega, uma fé que não admite questionamentos, que não admite perguntas. O fanatismo, ele fecha a visão das pessoas em torno de uma liderança, em torno de uma congregação, em torno de uma visão. O fanatismo, ele não permite que a pessoa raciocine, ele não permite que a pessoa pense. Infelizmente, nós temos lidado no meio evangélico, no meio católico, no meio político, no meio
desportivo com esse tipo de sentimento: o fanatismo. O fanatismo, ele leva as pessoas ao extremo religioso. Ele leva as pessoas até a serem agressivas. Elas agridem verbalmente, agridem fisicamente e são capazes até de cometer atrocidades em nome do que ela chama de fé. A fé cega, a fé irresponsável. Mas qual é a fé que a Bíblia ensina? A fé racional. Presta atenção nisso. A fé que a palavra de Deus traz para nós é a fé que pensa, a fé que questiona. Porque o aprendizado, ele é resultado de questionamentos. As descobertas são feitas a partir de questionamentos. Então, se as pessoas são proibidas de indagar, de perguntar, de questionar, por serem chamadas de incrédulas, de rebeldes, então a fé desta pessoa fica impedida de ser desenvolvida. Quando você pergunta a um pastor o porquê de algo que ele pregou, e ele responde: porque está escrito, porque Deus quer assim, porque essa é a vontade de Deus. E isso não é uma resposta, isso é uma imposição. Não é uma resposta inteligente que faça a pessoa entender o porquê ela tem que fazer determinada coisa. O fanatismo, ele reside exatamente nisso. Deixa eu contar uma história para você agora. Em 1950, lá nos Estados Unidos, um pastor chamado Jim Jones, ele iniciou um ministério, uma igreja. Era um tempo de segregação racial entre brancos e negros. Havia muita perseguição, muita tristeza, muita miséria também nos Estados Unidos, e ali iniciou essa igreja, o Templo do Povo, a Igreja Cristã do Evangelho Pleno. Esse era o nome da igreja de Jim Jones. Bom, ele iniciou o seu trabalho, eu acredito que com as boas práticas do Evangelho e com uma boa intenção. Ele queria unir as pessoas, unir os povos, né? Indígenas, brancos, negros, trazendo o entendimento de que o Evangelho era para todos e que todos teriam que se amar e se respeitar e estar juntos em um mesmo lugar. No entanto, com o passar do tempo, muitas coisas foram mudando. E veja, uma igreja que começou em 1950. Em 1978, aconteceu uma tragédia com essa igreja. Esse mesmo pastor, que 28 anos atrás, agora já fazem cerca de 44 anos, 45 anos da tragédia, mas esse pastor, com uma igreja que já tinha quase 30 anos, ele levou o seu povo, cerca de 900, mais de 900 pessoas, incluindo mais de 300 crianças, se suicidaram por ordem desse pastor. Dentro de uma comunidade isolada, numa fazenda, essas pessoas que haviam doado tudo o que elas possuíam, abriram mão da sua casa, da sua família, dos seus amigos, abriram mão de tudo para viverem numa comunidade fechada, e ninguém tinha coragem de questionar esse pastor, o porquê eu não posso falar com a minha família, porquê eu não posso falar com os meus filhos, porquê eu não posso falar com a minha mãe, com meu pai, porquê eu não posso ter uma vida social, porquê eu não posso trabalhar, porquê meu filho não pode estudar, porquê a gente tem que viver fechado. Ninguém questionava. Simplesmente obedecia cegamente às ordens desse homem, como se ele fosse um Deus na terra. Em um determinado momento, ele induziu quase 1000 pessoas a tomarem cianeto. Todas elas tomaram o veneno e morreram. E morreram. E no meio delas, como eu falei, tinha 300 crianças. As pessoas não fugiram dali.
Elas aceitaram aquela ordem absurda em nome da fé. Elas achavam que dessa forma iriam para o céu, porque o seu líder religioso, que havia tirado tudo o que elas tinham, porque ele era rico, mas elas eram pobres, elas deram tudo o que elas tinham para aquela igreja, ele se apoderou da vida dessas pessoas e as levou à morte, as levou ao suicídio. Olha que terrível o que aconteceu, justamente porque as pessoas aceitaram aquele tipo de liderança. Não, mas o meu líder é um homem de Deus. Sabe, quando o pastor, o líder religioso, ele não aceita uma crítica, ainda que construtiva, ele não aceita ser questionado, que lhe perguntem coisas. Ele agride as pessoas, seja nos seus programas televisivos, na internet, dando respostas mal criadas para aqueles que fazem indagações a respeito das suas atitudes, das suas ações, e que muitas vezes usa a própria Bíblia para ameaçar o seu povo, ameaçar os seus fiéis, e dizendo, está escrito, não toqueis os meus ungidos. Aí você já detecta um criador de fanáticos, um formador, não de cristãos, um formador de fanáticos, de pessoas fanáticas. Você observa a história do Senhor Jesus e veja como em diversas maneiras, diversos momentos, ele foi indagado. Tanto pelos apóstolos, como pelos fariseus, como pelas pessoas. Ele era indagado sobre inúmeros temas, sobre inúmeros assuntos. E ele nunca perdia o seu controle, mas ele respondia a tudo com sabedoria e fazia as pessoas entenderem o porquê ele ensinava o que ele ensinava. Olha que precioso. Ele fazia a fé nascer de um entendimento, de uma compreensão, e não de uma imposição, de uma obrigação ou de uma ameaça. A fé, ela nasce a partir de um fundamento. Ela nasce a partir da sabedoria, do conhecimento. Eu costumo dizer que quanto mais a pessoa conhece a Deus, quanto mais ela conhece a palavra de Deus, mais alicerçada é a sua fé, mais forte ela é. E ela não se deixa levar por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de engano. A pessoa que vive pela fé, o fundamento da sua fé é a palavra de Deus. E ela não acredita em qualquer um. Ela não engole qualquer coisa, ela não se submete a líderes tóxicos. Ela não se submete a pastores, a bispos tóxicos, que com as suas ações, com as suas atitudes, desrespeitam a palavra de Deus. Ela não se submete a esse tipo de autoridade, ela não reconhece esse tipo de autoridade. Já o fanático, ele não consegue ver falhas, ele não consegue ver erros no seu líder. Para ele, o seu líder é perfeito, porque ele é bom, porque talvez quando ela estava sofrendo, ele foi o único que estendeu a mão e a ajudou, mas isso não o torna proprietário da alma dessa pessoa. Ele foi, naquele momento, como talvez o Jim Jones, no momento em que ele fundou a sua igreja, ele pode ter sido um instrumento de Deus para ajudar a muitas pessoas que encontraram a fé ali. Mas ao longo do tempo isso mudou. E olha que não era uma igreja de 1 ano, 2 anos, era uma igreja que já tinha 28 anos. Quem diria que uma igreja já de quase 30 anos praticaria tremenda atrocidade contra as suas próprias ovelhas? Mas olha o que o fanatismo provoca, o que o fanatismo causa na vida das pessoas. Eu quero ler para você aqui 2 versículos para te ensinar ou compartilhar com você como nós temos que viver a nossa fé. O primeiro deles está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 11, onde o apóstolo Paulo exalta o povo da cidade
de Bereia. E ele fala que o povo de Bereia tinha a mente mais aberta que o povo de Tessalônica, os tessalonicenses. Então ele dá a entender que os tessalonicenses eram casca grossa, mente fechada. Eles tinham dificuldade de entender ou então se fanatizavam muito fácil. Mas os de Bereia não. E olha o que ele diz. O povo de Bereia tinha um espírito, quer dizer, uma mente mais aberta que o de Tessalônica. Ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava, Silas, que estava com ele, pregava, o povo de Bereia ouvia com a mente aberta, mas eles iam na Escritura, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, se isso está certo o que eles estão falando. Então diz aqui, olha, e aí fala assim, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. Se realmente era aquilo, se era daquele jeito. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas, e também não poucos homens. Olha o que é a fé, de onde nasce a verdadeira fé? Do conhecimento da palavra de Deus. E não do que o pastor pregou. Tá entendendo? Não do que o pastor ensinou. Não do que o pastor disse. Eu acho que é assim. Eu acho que no céu é assim. Eu acredito, é a minha fé. Não, é a fé dele. Mas eu não estou ali na igreja para ouvir a fé do pastor. Eu quero ter a minha própria fé. Você precisa ter e desenvolver a sua própria fé. E não deixar a sua fé ser escravizada pela visão de outra pessoa, pelo pensamento de outra pessoa. Seja religioso, seja ele quem for. E o outro versículo que eu quero compartilhar com você está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Aqui, o Senhor Jesus envia uma carta, através de João, à igreja de Éfeso. E nessa carta, olha o que ele diz para a igreja. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, quer dizer, não suporta os maus dentro da igreja. Não se trata de não suportar os maus de fora da igreja. Então, aqui ele fala que a igreja de Éfeso, eles não toleravam o mal ou os maus dentro da igreja. Eles detectavam os falsos crentes, os crentes hipócritas. E também diz assim, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, olha o que Jesus exalta na igreja de Éfeso, dizendo, olha, vocês como igreja não toleram a hipocrisia, os falsos crentes e também não toleram os falsos apóstolos. Puseste à prova esses apóstolos e os achaste mentirosos. Não era uma igreja que acatava tudo, que aceitava tudo, que engolia qualquer coisa, qualquer pregador, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de achismo, qualquer tipo de ensinamento. Não eram fanáticos. Então, o que eu quero trazer para você agora é que você tenha cuidado com o que você ouve. Cuidado com as doutrinas e ensinamentos que são trazidas por pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento espiritual, mas eles vão atrás do achismo de outros. Por exemplo, há uma religião muito conhecida no mundo inteiro que proíbe as pessoas de fazerem transfusão de sangue. Eu recordo, anos atrás, de uma criança que estava muito doente.
e precisava urgente de uma transfusão que iria salvar sua vida. E os pais, pertencentes a essa religião conhecida, não autorizavam a transfusão, não autorizavam o tratamento. Por quê? Porque era contrário à doutrina da sua religião. Não é contrário à Bíblia, mas o líder, o fundador daquela religião, ele achava que tinha que ser assim. É a visão dele. E ele transmitiu essa visão. Se o povo que frequenta essa igreja, esse ministério, eles fossem como Bereia, ou fosse como Éfeso, eles achariam a mentira, eles pegariam a mentira desse líder religioso e sairiam imediatamente dessa igreja. Os médicos, eles tiveram que entrar com uma ação judicial para poder fazer o tratamento e salvar a vida daquela criança, contra a vontade dos seus pais. Olha só que absurdo, né? A que ponto leva o fanatismo da pessoa? Ele passa por cima até do amor parental. O amor do pai e da mãe pelo seu filho. O amor do filho pela mãe ou pelo pai. O amor familiar. Quer dizer, o fanatismo, ele cega a pessoa de tal forma que ela se torna escrava de uma religião. A sua fé é escravizada. Outro exemplo que eu vou te dar é mais recente. Uma pastora de um grande ministério que em um determinado tempo, até quando eu era criança, era um ministério de muitos milagres, de muito poder. O fundador dele já é falecido, mas é um grande ministério no Brasil. E mandaram uma caixa de perguntas para ela e um senhor disse: olha, eu quero frequentar a sua igreja, mas eu uso barba. Olha o que ele disse: eu uso barba. Posso ser membro da sua igreja? E ela, sorrindo, ela disse: não, você pode frequentar a igreja quantas vezes você quiser. Porém, não pode ser um membro. Porque para ser membro e participar da comunhão, entenda-se comunhão como Santa Ceia, reuniões especiais. Quer dizer, você não pode ser membro, não pode comungar porque você tem barba. E ela dizia que o seu ministério tem uma regra muito estrita com relação a homens de barba, que não pode o homem ter barba. Mas é uma doutrina desse ministério, não é uma doutrina bíblica. Não é uma ordem divina. Ainda porque nós vemos que no passado os grandes homens de Deus tinham barba, Jesus tinha barba, os apóstolos tinham barba, mas nessa igreja não pode ter barba. Por quê? Porque o líder da igreja não gostava. Então ele criou uma doutrina que impede os homens, em especial com barba, de até participarem da Santa Ceia. Porém, se a pergunta fosse: pastora, eu uso barba, a igreja aceita o meu dízimo e a minha oferta? Você pode ter certeza que a igreja dela aceitará. Ou seja, o barbudo não pode tomar a Santa Ceia, mas ele pode dar o seu dízimo e a sua oferta. Aí você pega o falso apóstolo, aí você pega o mentiroso, aí você pega o enganador, você pega na mentira, colocando à prova. Então, tenha a sua mente aberta. Não seja uma pessoa que se deixa escravizar, tá entendendo? De você falar: ah, não, mas aquele pastor me ajudou, mas aquele ministério me ajudou no momento que estava tão difícil da minha vida. Entenda que quem te ajudou foi Deus. Deus, naquele momento, usou aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, aquele ministério para poder te conduzir à presença dele, para você tomar conhecimento da palavra dele. No entanto, se com o passar do tempo as coisas, as regras naquele ministério mudaram, as coisas mudaram, a visão mudou, e aí você já não está vendo não está mais reconhecendo aquele ministério como o mesmo onde você encontrou Jesus a primeira vez, e você começa a se sentir como um peixe fora d'água, e aí vem aquele pensamento: eu preciso me encontrar de novo.
E aí vem as ameaças da igreja, as ameaças do pastor. Quando a pessoa sai de uma igreja, todo mundo vira a cara para ela. Ninguém mais liga, ninguém mais conversa, ninguém mais quer falar. Todo mundo era amigo, era irmão, até ela não pertencer mais àquele ministério. Talvez ela foi para uma outra igreja, continuar professando a sua fé. Mas então os irmãos não falam mais com ela. Aí você vê o nível do fanatismo religioso. Cuidado com isso. Abra os seus olhos, porque o fanatismo é a escravidão da fé. Deus nos criou para sermos livres. Então, sim, raciocine, pense. Você não entendeu algo, pergunte. O pastor pregou alguma coisa, você não entendeu, ou de repente não concordou por não ter compreendido. Vá ao pastor no gabinete dele e pergunte. Se o pastor sabe o que está falando, então ele vai tirar a sua dúvida e você vai ser convencido pela palavra de que ele está certo e você está errado. Mas se o pastor tocar você para fora do gabinete e não quiser te responder e te chamar de perturbado, de incrédulo, aí você já tem a sua resposta. Abra sua mente. Abra sua mente, como os crentes de Bereia tinham a mente aberta. É isso que Deus espera de nós e é isso que nos aproxima mais de Deus. E essa é a visão da Igreja Real, é a minha visão, é como eu penso e assim eu prego. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no nosso canal. E antes de sair daqui, deixa a sua curtida, que isso aqui é muito importante para a gente continuar crescendo e também para esse vídeo ser divulgado aqui, né, recomendado no YouTube para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas. Você já foi vítima de um ministério tóxico? Você já esteve submissa a um líder religioso tóxico? Deixa aqui nos comentários. Isso aqui é muito importante. Você tem alguma pergunta para fazer? Faça a sua pergunta. Isso aí pode nos ajudar muitíssimo a trazermos temas importantes que vão tirar dúvida de muitas pessoas. Antes de sair, eu quero fazer uma oração por você. Então, feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de sabedoria, o Senhor não é Deus vingativo, o Senhor não é Deus de agressão, de ameaça, o Senhor é Deus de amor, Deus de perdão, Deus de restauração, Deus de transformação, de salvação. O Senhor é o nosso Deus. Eu oro, Pai, por cada pessoa que tem vivido anos da sua vida na escuridão do fanatismo, na escravidão religiosa. Com medo, sem poder questionar e assim sem poder aprender, sendo repreendida por coisas que de repente não eram erradas, mas porque o seu pastor achava que era. Essa pessoa, meu Deus, que está desigrejada, ela não frequenta nenhum ministério, não frequenta nenhuma igreja, ela até procurou, até tentou, mas se decepcionou tanto em tantos lugares. Oh, meu Pai, eu oro por essa criatura que está vazia, se sente triste, angustiada. Fortaleça, levanta do pó. Ajuda, levanta o caído. Fortaleça a todos nesse momento. E faça com que esta pessoa nunca mais seja enganada, nunca mais seja ludibriada por ninguém. Dê-lhe o seu espírito, o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria. É o que eu te peço nesse momento. Cura os doentes, ajuda os aflitos, fortalece os fracos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Olha, estamos chegando aqui ao término da nossa transmissão. Obrigado por você ter ficado até o final. Tenho certeza que esse vídeo foi e será bênção na sua vida. Se você quiser colaborar com o nosso ministério, contribuir com a gente, se tornar um anjo patrocinador, eu estou deixando aqui para você, no rodapé, aqui a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco da Igreja Real da Glória de Deus. Com a sua oferta, com a sua doação, com o seu dízimo, você nos dá condições de levar o Evangelho
cada vez mais longe, divulgá-lo nas redes sociais, levar essa verdade independente a todos. Nosso trabalho é abrir os olhos de todos. Então, se você concorda com isso e pode, e sente no seu coração o tocar de Deus, colabore, porque você será muito abençoado. E olha, gratidão a todos os anjos patrocinadores, a todos os que têm colaborado com todo o seu amor. Deus abençoe vocês. Vocês estão sempre nas nossas orações. Fique com Deus. Fique na fé.